você e aí você começa. Pronto, gravando. Bom, boa tarde a todos, a todas. Nós temos hoje mais uma palestra do nosso seminário de álgebra aqui do PPMAT. Hoje tenho a honra de apresentar a minha colega, a professora Luciane Cus, professora titular da UFRJ, na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, não? A professora Luciane fez doutorado no IMPA, eu vi pelo menos 2 pós-doutorados em Itália, na Noruega. Hoje ela é bolsista produtividade do CNPq e ela trabalha com curvas sobre corpos finitos, códigos algébricos geométricos, polinômio de permutação e, enfim, corpos finitos e aplicações. Gosta de chimarrão, não? E, bom, nós estamos já temos alguns trabalhos juntos, a gente está trabalhando ainda e estamos pretendendo trabalhar mais, não? Então, Luciane, obrigado por ter aceitado e com você, tá bom? Um abraço. Obrigada pela apresentação, Alonso, e obrigada pelo convite de vocês também, tá? Para dar palestra aqui. Então, eu vou dar uma palestra, bom, eu vou escrever, então vamos lá, a moda antiga. Então, deixa eu só... vocês estão vendo? Porque eu não sei se... Sim, estamos vendo sim. Tá bom, porque eu não vejo ninguém, tá? Então, se acontecer qualquer coisa, vocês me avisem, tá bom? Tá bom. Tá, então, peraí. Tá, então, eu vou fazer uma palestra sobre curvas maximais e com muitos pontos racionais. Então, então, vamos começar, né, dizendo o que é uma curva para a gente, né? Então, eu considero uma curva algébrica sobre um corpo finito Fq com Q elementos, tá? Então, quando eu considero uma curva algébrica, ela vai ser absolutamente redutível. Então, ela é redutível sobre o fecho, né? Ela vai ser não singular, tá? De gênero G. E eu vou considerar aqui também o que a gente chama o corpo de funções dessa tua curva, tá? Então, F é o Fq de X, porque eu vou misturar a noção de... eu falei aqui pontos racionais. Então, um ponto racional na curva... O que é um ponto racional na curva? Você pode pensar que a tua curva é dada por uma equação afim, né? Que são os zeros, por exemplo, de um polinômio em 2 variáveis. Então, um ponto racional, você está pedindo que é um ponto cujas coordenadas estão em Fq. Então, um ponto racional é um ponto com coordenadas em Fq. E quando a gente usa a notação de corpos de funções, tá? Esse ponto racional ele equivale a um lugar de grau 1. Opa. No corpo de funções. Tá? Então, a gente vou falar sobre, né, curvas maximais. Então, o que acontece é que eu vou chamar aqui, deixa eu chamar de N, então, é o número de pontos racionais, tá? N vai ser o número de pontos racionais da minha curva sobre Fq. Então, é o conjunto de P tal que... Bom, é o conjunto do P tal que P é um lugar de grau 1. Então,
esses vão ser os pontos racionais que a gente vai contar. Então, o que acontece é que, bom, um teorema bem conhecido é que o número de pontos racionais, né, não pode ser qualquer coisa. Ele vai depender do gênero da curva e ele depende também do corpo finito sobre o qual você está trabalhando. Então, tem um teorema importante, né, que é o teorema de Hasse-Weil. Por que o teorema é de Hasse-Weil? Porque o Hasse, ele provou esse teorema para curvas de gênero 1, e o Weil generaliza para curvas de gênero maior ou igual a 2. Tá? Então, ele diz que se você tem uma curva algébrica sobre um corpo finito Fq, então X uma curva algébrica, digamos, sobre Fq de gênero G, tá? Então, o número de pontos racionais dela, ele é limitado por Q mais 1, mais 2 vezes o gênero, vezes a raiz de Q. Certo? Então, esse é o maior número de pontos racionais que uma curva pode ter. Tá? E a gente vai dizer que uma curva é maximal ou que o corpo de funções da curva é maximal. Então, se vale a igualdade acima. Agora, você nota que, claro, para eu ter igualdade acima, como o número de pontos racionais é um número inteiro, né, eu preciso que raiz de Q seja inteiro. Então, curvas maximais só existem sobre Fq quadrado. Então, tá, X é uma curva maximal, bom, eu vou pensar se o número de pontos racionais dela sobre Fq quadrado, ou seja, eu tenho uma curva definida sobre Fq quadrado, isso é igual a Q ao quadrado mais 1 mais 2G vezes Q. Então, isso é a curva maximal. Então, por que é importante estudar curvas maximais? Bom, além do, digamos, do interesse intrínseco da matemática, né, de se estudar curvas com muitos pontos racionais, um dos interesses também é que a gente sabe que se você tem curvas maximais, dão origem a códigos longos. Ah, então, elas têm aplicações em teoria de códigos e geometria finita também. Tem muita construção de objetos de geometria finita sobre algumas curvas em particular, tá? E geometria finita. Tá vendo, gente? Faz muito tempo que eu não escrevo, né? Geometria finita. Então, digamos, bons códigos, tá? Em geral, vêm de curvas com muitos pontos racionais. Então, uma coisa conhecida também é que se você tem x definida sobre Fq quadrado, uma curva maximal, tá? Então o gênero dela não pode ser muito grande, no sentido de que o gênero da curva tem que ser menor ou igual que Q menos 1 sobre 2. Tá? Observa que uma curva de gênero zero, né, é simplesmente a reta projetiva, e a reta projetiva tem Q mais 1 pontos racionais, então ela é sempre maximal. Tá? Se eu tenho gênero zero, né, faço G igual a zero, então eu tenho aqui Q quadrado mais 1, então eu tenho a quantidade certa de pontos racionais. Então, um primeiro problema que se apresenta no estudo de curvas maximais é fixado um corpo finito Fq, eu quero determinar os inteiros, tá? G, que vão estar no intervalo, né, de 0 até Q menos 1 sobre 2, bons inteiros, tá? Tal que tem uma curva maximal de gênero G. Tal que existe X, vou fixar, na verdade, Fq quadrado, tá? X, uma curva maximal
sobre FQ quadrado. Tá? Que é o que a gente chama de determinar o espectro de curvas maximais sobre um corpo finito FQ quadrado. Então, tá, já é uma coisa que é conhecida, bom, se conhece, na verdade, o maior gênero, se conhece, na verdade, o maior gênero, tá, que é Q menos 1 sobre 2, o segundo maior gênero e o terceiro maior gênero. Então, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro maior gênero, e tem esse intervalo todo aqui que a gente não sabe direito, então tem essa classificação. Tá? Então, qual é uma maneira de obter esses inteiros G que me dão um gênero de curvas maximais? Tá, então, uma maneira de fazer isso é usar um resultado que é devido à série, que diz o seguinte: se você tem x sobre FQ quadrado maximal, então você tem, digamos, aqui o corpo de funções da tua curva. Então, se você tiver uma outra curva y, tal que o corpo de funções da tua curva y está contido em FQ de x, tá? Então, y é ainda maximal. Tá? Então, bom, então, isso foi aproveitado por vários autores para determinar várias curvas maximais. Em que sentido? Bom, a gente vai conhecer, na verdade, você sabe que você tem uma curva maximal, porque o teu corpo de funções vai estar dentro, tá? E você vai ser capaz de determinar o gênero. Como que é feito isso? Isso é da seguinte maneira. Você começa com a sua curva maximal, tá? Então, você tem x sobre FQ quadrado maximal, e aí você considera o grupo de automorfismos da tua curva x. No fecho. Tá? Então, tá, o que é o grupo de automorfismo da tua curva? Você pode pensar, se quiser, é o grupo de automorfismo do corpo de funções aqui. Tá? Então, olhe para esse automorfismo da curva sobre o fecho. Tá? E aí, a gente pega... Bom, vou chamar isso aqui de G. E se você pegar um subgrupo agora, H, um subgrupo de G, de maneira natural, né, usando teoria de Galois, eu tenho um subcorpo associado. Porque agora a gente tem, né, aqui, F que é o quadrado de X, eu simplesmente olho para o corpo fixo por H. Tá? Então, isso aqui certamente é uma extensão Galois, né, de grau igual à ordem do subgrupo H. Tá? Então, e aqui eu vou ter, então, um subcorpo dentro dessa daqui. Então, pelo resultado de Serre, né? Então, eu sei que isso daqui é uma curva maximal. Esse corpo fixo, na verdade, ele está associado a uma curva maximal. Tá? E a questão é, bom, você pode fazer agora determinar o gênero dessa curva. Tá? Então, você pode... Então, o problema 1 é determinar o gênero de FH, do corpo fixo por H. Tá? Então, isso foi feito por muitos autores, tá? Você tem o trabalho do
do Garcia, acho que o Fernando, Máximo, Montanucci, Zini, Bartoli, eu mesma também trabalhei com essas coisas, tá certo? Então, por exemplo, e um segundo problema, um problema 2, digamos assim, não é só determinar o gênero, é você determinar equações, determinar equações para a curva associada a esse corpo fixo. Então, um problema de determinar o gênero, e para determinar o gênero, tem uma maneira de você fazer as contas, porque você pode usar a fórmula de Riemann-Hurwitz para calcular o gênero, e aí você usa também, se você conhece o subgrupo associado, você pode usar informações sobre o teu grupo finito para determinar o gênero. Tá? Então, esse segundo problema, que é determinar equações para a curva associada ao corpo fixo, ele foi, digamos, muitos autores se interessaram por ele. Eu vou dar uma lista aqui de alguns trabalhos nessa direção. Tá? Então, você tem um trabalho do Garcia, do Arnaldo Garcia, do Stichtenot e do Xing, que eu acho que é o primeiro trabalho que dá origem, o trabalho de 2000 do Composition, onde eles vão fazer o quê? Eles vão considerar o corpo de funções hermitiano aqui, e vão olhar para subgrupos do grupo de automorfismo da hermitiana e vão determinar o gênero de várias curvas e ainda vão dar algumas equações para algumas daquelas curvas. Tá? Então, tem o segundo trabalho que eu queria chamar a atenção, que é do Giuliette e do Košimaros, que é de 2009. Porque o que acontece? Durante muitos anos, tá? O interesse em curvas maximais ele começa na década de 80, com os códigos algébricos geométricos. Então, até 2009, mais ou menos, todos os exemplos de curvas maximais que se conhecia haviam sido obtidos, em geral, dessa maneira daqui. Em geral, era o corpo fixo de por algum subgrupo do grupo de automorfismos de uma curva maximal. Tá? Então, em 2009, o Giuliette e o Košimaros, eles apresentam a curva que hoje em dia é conhecida como a curva GK, que ela é maximal sobre F na 6, e ela não é coberta pela hermitiana. Então, você tem uma equação explícita para uma curva maximal. Tá? Uma nova, né? Aí a gente tem um outro trabalho, esse trabalho do Giuliette e Košimaros de 2009, ele é rapidamente generalizado pelo Garcia Guarneri, o Chen Guarneri, e pelo Stichtenot em 2010. Então, eles criam a curva GGS, nome dos autores, que ela generaliza a GK. O que é generalizar a curva GK? Bom, eles vão construir curvas maximais sobre FQ na 2R, para R maior ou igual que 1 ímpar. Tá? Então, eles vão construir curvas, curvas maximais, tá? Sobre FQ para R maior ou igual que... Desculpa, para R maior ou igual que 3 ímpar, e quando eu faço R igual a 3, essa curva é isomorfa a GK. Ela é simplesmente a GK. Então, a gente tem esse trabalho em 2009. Em 2016, aí tem um trabalho do Giuliette, eu e o Giovanni Zini, tá? Que o que a gente faz é olhar para essa curva GK, a gente aplica uma projetividade na curva, consegue ver a curva, um outro modelo da curva, e com isso a gente consegue obter construções de novos exemplos de curvas maximais, equações explícitas para curvas maximais.
Tá? Então, a gente consegue aqui curvas cobertas pela GK. Pela curva do Juliette-Cauchy-Maros, tá? Então, quando eu falo aqui, o que a gente tem aqui que é importante são equações explícitas. Em 2018, tem um novo trabalho que é importante, que é da Maria Montanucci e do Peter Billing, tá? Que eles constroem uma nova generalização da GK. Tá? O que é uma nova generalização da GK? Bom, é uma curva de novo, é uma família de curvas maximal sobre FQ na 2R, para R maior ou igual que 3 ímpar, tá? E ela, para R igual a 3, ela é GK, e ela não é isomorfa a essa curva aqui, a GGS, introduzida pelo Garcia, Gunelli e Stichenotti. E é interessante porque no trabalho deles, tá, o gênero da curva que eles constroem é exatamente igual ao gênero da curva do trabalho do Garcia, Gunelli e Stichenotti de 2010. Então, para mostrar que não é a mesma curva, eles calculam um grupo de automorfismos da curva deles, e aí eles mostram que dá para ver que o grupo de automorfismo não é o mesmo do grupo de automorfismo da GGS. Tá? Então, em 2022, então, eu trabalho junto com o Eric, tá? Eric Mendonça e eu. Então, em 2022, a gente constrói de novo as equações explícitas de curvas cobertas por essa curva aqui da Maria e do Billy. Então, essa aqui era uma generalização da GK, eu vou chamar ela da curva BN, tá? Então, agora eu vou querer, eu gostaria de, eu vou parar de compartilhar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho desse trabalho aqui com o Eric. Então, eu vou compartilhar um PDF. Então, só um minuto. Então, vou parar de compartilhar aquele. Tá? Então, deixa eu só dar uma ideia aqui um pouquinho do trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, essa aqui era a curva, tá? Que o Juliette, eu e o Giovanni, GQZ, obtemos, tá? Aplicando a produtividade para GK. Então, essa era a nossa curva. Então, o que eu e o Eric fizemos? Bom, a gente aplicou esse morfismo aqui nessa curva, obtém uma curva birracionalmente equivalente, dada por essas equações. Certo? E aí é natural, né? Então, para R maior ou igual que 3, observa que Q ao quadrado menos Q mais 1 é nada mais, nada menos, né? Que Q ao cubo mais 1 dividido por Q mais 1. Então, a gente vai fazer isso trocando 3 por R, onde R é maior ou igual que 3 ímpar. Então, você tem que Q na R mais 1 é sempre um múltiplo de Q mais 1. Eu vou tomar M como esse denominador e considerar essa curva XR. Com essas equações. Tá? Então, um primeiro momento que a gente mostra é que, bom, o corpo de funções dessa curva aqui é exatamente igual ao corpo de funções da curva apresentada pelo Billing e Montanucci. Então, a gente tem a mesma curva dada com outras equações. Tá? E o grupo de automorfismo dessa curva, a gente tem aqui, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é bastante técnico, mas a gente tem o grupo de automorfismo dessa curva, então, e olhando para o grupo de automorfismo dessa curva, a gente vai pegar um certo subgrupo. Observa que você tem aqui que A na Q mais 1 menos C na Q mais 1 igual a 1. Então, nós vamos pegar divisores de Q mais 1, D1 e D2 divisores de Q mais 1, tá? E aí eu vou olhar para o A na Q mais 1 sobre D1 é 1, tá? E eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer isso aqui. Eu estou fazendo, na verdade, o C vai ser igual a 0, tá? Então, você faz C igual a 0, você tem AX aqui, e você tem esse cara vezes Y. E aí você pede essas propriedades aqui.
Bom, você tem que provar que isso é um grupo, então isso é um subgrupo do grupo de homomorfismos da curva. E quando você tem o subgrupo, agora você tem um grande problema nas suas mãos, que é encontrar quem é o corpo fixo. Tá? Então, dá para ver que essas curvas aqui, x na Q mais 1 sobre D1, y na Q mais 1 sobre D2 e W, elas estão todas no corpo fixo, elas são fixas por esses automorfismos aqui. Aí é uma conta que você faz, você vê que elas estão no corpo fixo. Tá? Então, sabendo que elas estão no corpo fixo, a gente encontrou equações, agora a gente encontrou o quê? Relações entre essas funções, U, V e W. Tá? Então, a gente consegue obter, a gente obtém que V na D2 satisfaz essa equação e W na D, fazendo algumas contas, satisfaz essa equação. Então, dá um certo trabalho isso tudo, mas vamos lá. Então, com isso tudo em mãos, tá? Sabendo que aquelas funções que estavam no corpo fixo satisfaziam essas equações, a gente mostra que essas equações realmente vão dar todo o corpo fixo. Tá? Então, que essas equações aqui definem uma curva maximal sobre f que era 2r para r maior ou igual que 3 ímpar. A gente calcula o gênero da curva. Tá? E a gente mostra que essa curva é exatamente a curva quociente por esse grupo aqui. Como é que você mostra isso? Bom, você tem que mostrar que o corpo fixo por esse grupo aqui, pelo grupo H de D1, D2, D, corpo fixo por esse, é exatamente o corpo gerado por FQ quadrado, U, V e W. Tá? Então, esse é o teorema. Então, qual é a ideia, então? Você tem, né? Você achou essas três funções aqui que estão no corpo fixo pelo subgrupo. Então, isso está contido, né, no corpo de funções da tua curva. Então, essa extensão aqui é Galois e é igual à ordem do grupo. Então, você tem que calcular a ordem do grupo. Tá? Por outro lado, como é que eu vou mostrar que aqui é igual? Bom, a gente vai mostrar que o grau dessa extensão toda aqui é igual à ordem do grupo. Então, o que a gente tinha aqui, o grau da extensão, desde a curva daqui até aqui, a gente mostra que ele é menor ou igual que esse valor. Tá? Então, para saber que esse cara é igual a esse, basta mostrar que o grau dessa extensão é exatamente esse valor aqui, que é o que é feito. Tá? Então, para concluir que isso aqui é o corpo fixo, bastava mostrar que a ordem desse grupo é exatamente essa, e isso é o que foi feito. Tá? Tem algumas condições técnicas aqui que a gente precisou, tá? Com MDC, mas, bom, então, esse é um dos exemplos, tá? O Eric vai dar mais detalhes na palestra dele, tá? Então, vou voltar para apresentar agora aqui na mesa. Isso é bom, detalhes técnicos para o Eric, não? Eu dei uma ideia dos detalhes técnicos, né? Tá? Então, e com aquilo a gente obteve muitas equações explícitas. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente está muito, muito longe de realizar todos os corpos fixos, tá? Desses grupos aí que são subgrupos de grupo de automorfismo de curvas maximais, de obter uma equação explícita para todos eles. Tá? Até agora não tem algum método muito bom que resolva isso. Então, vamos lá. Então, isso era o que eu tinha para falar sobre curvas maximais, tá? Então, agora eu quero falar uma coisa que é sobre, né, a palestra também é envolver, né, curvas com muitos pontos racionais. Então, você tem códigos bons, tanto vindo de curvas maximais, como curvas com muitos pontos racionais. E eu preciso dizer o que é uma curva com muitos pontos para a gente, né? Então, o que acontece, tá? Uma das coisas, por exemplo, é que se o gênero da tua curva for maior, né, que Q menos 1 sobre 2, né? Raci veio, deixa de ser uma cota boa.
Porque toda curva maximal que atinge Raci-Veio, o gênero é menor ou igual que isso. Então, tem outras cotas para curvas, para o número de pontos racionais numa curva, tá? Tem a cota de Ihara, Osterlé, tem a cota também feita pelo Caotto e Zé Felipe. O Felipe Volog, tá? Etc. Então, qual é a cota que a gente vai usar para dizer que uma curva tem muitos pontos racionais, tá? Então, na internet, na verdade, mais especificamente nesse site aqui, www.manypoints.org, tá? Tem uma tabela, de número de pontos racionais de uma curva sobre, em geral eles escrevem, tá? Sobre Fq de gênero G. Então lá você pode ver, tá? Digamos, eu faço para Q igual a 3 e para um certo gênero, digamos, gênero 5, eu sei que até hoje, tá? A cota superior que eu tenho, uma curva com muitos pontos, está escrita lá naquela tabela. Tá? Então, eu vou dizer que uma curva X, ela tem muitos pontos se o número de pontos da minha curva sobre Fq, nota que agora não é mais só sobre Fq quadrado, que eu não estou mais interessado só em curvas maximais, tá? Se isso aqui é maior ou igual que... Isso aqui é a cota superior dada na tabela, menos Q menos 1, dividido por raiz de 2, mais Q mais 1. Então, onde esse valor aqui é a cota na tabela, essa daqui. Então, uma coisa que acontece é que muitos exemplos de curvas maximais, se não a maioria deles, tá, são apresentados da forma, tá, digamos, y na m igual a f de x. Tá? Ou seja, né, você está olhando para os zeros do teu polinômio em duas variáveis x e y, está procurando x e y em fq. Tá? Então, muitos exemplos de curvas maximais são dessa forma daqui. Certo? Então, é natural as pessoas procurarem curvas maximais desse tipo também. Tá? Então, vai ser desse tipo, onde f de x está em fq de x, é um polinômio em fq de x, ou uma função racional, tá? Vai ser isso, pode ser, ou também... Tá? Em geral, eu vou olhar pontos racionais em fq quadrado, então o m vai ser um divisor de q ao quadrado menos 1. Tá bom? Então, a curva maximal mais conhecida, com muitos pontos racionais, que é a maximal, é a curva hermitiana, né? Por exemplo, a curva hermitiana ela é desse tipo. Ela é maximal sobre fq quadrado. Ela tem
gênero G o melhor possível, tá? Ela é a única, inclusive, a menos isomorfismo, essa é a única curva maximal sobre FQ quadrado com esse gênero, tá? E número de pontos racionais da hermitiana aqui sobre FQ quadrado que é o cubo mais 1. Tá? Então, o que é importante nessa curva? Por que ela tem muitos pontos? Então, aí que eu queria dar uma ideia para vocês. Tá? Um fato que ela tem muitos pontos, de onde ele está vindo? Ela está vindo que, se você olhar para essa função aqui como função, isso aqui é traço, né? Isso aqui, ela manda FQ quadrado todo em FQ. Ela é sobrejetora. E, portanto, como do lado de cá é norma, né? Então, o que acontece é que qualquer cara de FQ quadrado vai ser um cara de FQ, e quando eu te dou um cara em FQ, vai ter Q mais 1 em cima, porque isso aqui é simplesmente a norma de FQ quadrado para FQ. Então, a coisa importante é que ela manda todo mundo no conjunto aqui em FQ, e Y na Q mais 1, isso aqui é um cara que está em FQ também. Então, isso faz que aconteça o quê? Que para todo alfa que está em FQ quadrado, eu vou ter que... claro, e se alfa na Q mais alfa é diferente de zero, né, vão existir exatamente Q mais 1 betas em FQ quadrado, tal que beta na Q mais 1 é o alfa na Q mais 1. Então, o que você gostaria para tentar construir curvas com muitos pontos racionais? Tá? O que a gente gostaria? Você quer algumas coisas. Você gostaria que... A primeira coisa que eu disse aqui é que esse polinômio f de x, para procurar uma curva y na m igual a f de x com muitos pontos racionais, você quer que f de x, vista como uma função de FQ quadrado para FQ, você gostaria que a cardinalidade da imagem da f fosse grande. Tá? Segunda coisa, você quer que o grau do f tem que ser pequeno. Por quê? Porque eu quero que... Porque o gênero depende do grau e eu quero o gênero pequeno comparado com o número de pontos. Então, por que imagem grande, né? Porque, olha, se você tem imagem aqui, um conjunto grande, o que acontece? Y na Q mais 1 igual a um cara de FQ aqui. Toda vez, por exemplo, que o A não é zero, você tem Q mais 1 elementos na pré-imagem. Então, essa é a ideia. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora 2 vezes em que essa ideia foi aplicada e, digamos, foi aplicada com sucesso, tá? Quer dizer, com sucesso em que sentido? Com sucesso no sentido de que a gente obteve exemplos de curvas com muitos pontos racionais, se comparados com as curvas que aparecem na tabela do Many Points. Tá? Então, o método 1... Então, isso aqui vem de um trabalho do Arnaldo e eu, isso aqui é de 2001, tá? Na verdade, isso veio da minha tese de doutorado. Qual era a ideia? Eu quero, né? O que a gente quer? A gente quer uma curva x do formato y na m igual a f de x, com muitos pontos. Então, eu já sei, o grau de f tem que ser pequeno para o gênero não ser muito grande. Tá? E por que o m divide q... Olha só, por que a gente pede o m divide q quadrado mais 1? Porque o que acontece é que se o m divide q quadrado menos 1, então, para todo y é fq quadrado,
a gente sabe que o y, elevado a m, ele vai estar num certo conjunto que é o subgrupo, né, de ordem q² menos 1 sobre m, contido em fq². Então, esse cara cai aqui. Então, se a imagem cai aqui, cada vez que a imagem do f para um x em fq² cai aqui, eu sei que eu tenho m caras na pré-imagem. Essa é a ideia. Tá? Então, o que foi feito aqui é o seguinte, eu vou pegar, na verdade, eu vou procurar curvas com muitos pontos racionais sobre fq na 2. Eu vou procurar curvas com muitos pontos. Sobre fq na n. A gente já sabe, né, que para as maximais o n teria que ser um quadrado, né? Então, a ideia é a seguinte. Você pega um polinômio qualquer. Tá? Todos os exemplos do meu polinômio, na verdade, tinham coordenadas em fq. Então, se você pegar um polinômio assim, mas ele poderia estar aqui. O que você faz daí? Você pega esse polinômio, você divide ele por x na q na n menos x. Vou procurar pontos racionais de fq na n. Tá? Eu quero aqui o resto não é zero, não quero um múltiplo desse cara. Então, o que acontece agora? Para cada alfa que está em fq na n, se eu calcular f de alfa sobre r de alfa, o que acontece? F de alfa, como alfa tem fq na n, isso é zero, isso vai me dar o r aqui. Então, isso vai me dar r de alfa sobre r de alfa, e isso vai dar 1. Claro, né? Não é para todo mundo, né? O r de alfa não pode ser zero. Mas volta aqui. O r de alfa é zero, sei só se o f de alfa é zero. Então, para todo alfa que está em fq na n, que não é a raiz do f, a gente tem que isso é 1. Certo? Então, se eu considerar... Então, se a gente considerar a curva x dada por, digamos, y na m igual a f de x sobre r de x. Tá? Então, o que acontece? Eu já consigo, né, dar uma cota inferior para o número de pontos racionais dessa curva. O número de pontos racionais dessa curva sobre fq na n vai ser pelo menos quanto? Para todo alfa que está em fq na n, quando eu evaluo isso aqui em alfa, isso aqui está me dando 1. Então, eu consigo m caras na pré-imagem para qualquer m que divide q na n menos 1. Então, isso aqui vai ser pelo menos m vezes, né? O quê? Vezes q ao quadrado menos o número de zeros de f em fq na n. Então, basicamente era essa a ideia, tá? Então, a gente aplicou essa ideia para várias curvas. Eu gostaria de lembrar que isso foi feito, foi feito em 2000, então a gente não tinha programas de computadores como agora, que podem fazer uma busca mais apurada, né? A gente fazia as contas na mão. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, você pega m, um divisor qualquer de q ao quadrado menos 1, e meu polinômio era esse daqui. Tá? Então, ele é simplesmente, né, x na q ao quadrado mais q, mais x na q menos 1. Tá? Então, quando eu divido ele por... aqui eu vou olhar, tá? É um exemplo sobre... a curva vai ser sobre fq². Então, quando eu divido meu polinômio por x
na Q ao quadrado menos x, que é tomar ele, x, módulo x na Q ao quadrado menos x na Q ao quadrado vira x. Então, quando eu faço isso, vai me dar o resto, é x na Q mais 1, mais x na Q menos 1. Tá? Então, a curva que eu considero é y na m, para m um divisor qualquer de Q ao quadrado menos 1, igual a esse cara daqui. É x na Q mais 1, menos 1 na Q, sobre... Tá? E, bom, esse é um exemplo. Tá? Então, bom, esse exemplo aqui, por exemplo, se o Q é 0, módulo 3, aí você tem ainda o trabalho agora de calcular, né, o gênero, o número de pontos racionais de maneira correta, todos eles, tá? Não vai ter só a cota. Então, se o Q é 0, módulo 3, a gente obtém que o gênero dessa curva é Q menos 1 vezes M menos 1 mais M menos D sobre 2. Já vou dizer quem é o D, e o número de pontos racionais é Q ao quadrado vezes M mais D, onde D é simplesmente o MDC entre M e Q menos 1. Tá? Então, a gente acho que o numerador aí é mais ou menos 1. X, né? Era essa curva aqui, né? Era X. Isso. Tá? Obrigada, Alonso. Então, e essa curva, por exemplo, a gente obteve curvas com muitos pontos vindo desse exemplo. Tá? Os números eu não vou entrar em detalhes. Tá? Eu tenho tempo ainda ou não? Mais uns... A gente começou um pouquinho atrasada, né, Alonso? Tem tempo, sim. Pode continuar, tranquilo. Isso. Porque agora eu quero dar um exemplo, então, do segundo método, que é o método recente. E, de novo, vem de uma... Eu quero mais ou menos passar a ideia para vocês, tá? Depois, para olhar as curvas. Então, o método 2... Então, esse é um trabalho, tá? É um trabalho submetido. Tá? Então, esse trabalho em conjunto com o Rohit Gupta, o Eric Mendonça, tá? E eu. Ele está tá pré-print 2022. E vai explorar um pouco essa ideia. Tá? E vai ter relação com polinômios simétricos. Então, primeiro, então, vamos lá. Eu vou falar o que é polinômio recíproco. Tá? Então, dado um polinômio qualquer, f de x, tá? O recíproco de f vou chamar de f asterisco, é simplesmente x na D, você calcular f de 1 sobre x. Tá? E o que isso faz no teu polinômio ele inverte a ordem aqui dos coeficientes. Então, você vai ficar com um polinômio que é AD mais AD menos 1x mais A0 x na D. Eu digo que um polinômio ele é autorrecíproco, né? O f é autorrecíproco se o f for igual a extremo. Então, a gente estudou dois tipos de curvas. Então, digamos assim, nós procuramos curvas com muitos pontos racionais de dois tipos. Então, o primeiro tipo é Kummer, de novo, é y na m igual a f de x, ele vezes o seu recíproco sobre x na s.
E o segundo é uma curva do tipo y na M. Agora eu vou colocar x na S aqui, f de x, sobre o recíproco. Bom, e agora eu vou dizer, bom, né, por que considerar esse tipo de curva? Então, qual é a ideia? A ideia sempre é que o polinômio daqui, do lado de cá, né, do lado direito, ele seja um polinômio que ele leve um conjunto grande, digamos, de fq quadrado. Eu vou olhar para curvas com muitos pontos racionais de dois tipos sobre fq quadrado. Então, que ele leve um subconjunto grande de fq quadrado, todo para alguma coisa conhecida. Digamos assim, manda tudo para fq, como o traço e a norma fazem. Tá? Então, de onde veio essa ideia? Por que considerar essas curvas? Então, a ideia foi a seguinte. É a seguinte observação. Considera esse subconjunto aqui, é o conjunto das Q mais uma raízes da unidade em fq quadrado. Então, a primeira coisa que a gente observa é que isso tem uma interseção pequena com fq, né? Tá? O zero nunca está lá, então eu posso fazer aqui, sem o zero. Gente, eu não falei, né, mas eu estou usando o tempo todo que o fq estrela é grupo cíclico. Isso aqui, a cardinalidade da interseção, ela é o MDC entre, né, os grupos cíclicos aqui, que esse é de ordem Q mais 1 e Q menos 1. Então, esse é 1 ou 2. Ou seja, né, para Q ímpar é sempre 1, por exemplo. Então, vamos olhar para... Então, o que acontece para o tipo de curva 1? A gente observa o seguinte, que se o alfa está em mid Q mais 1, que de certa maneira é um subconjunto grande de f Q quadrado, e eu sei que o numerador não se anula, não, tudo começou dessa maneira, tá? Aqui, em princípio, no começo, o S era qualquer coisa. Mas, na verdade, a primeira observação tinha sido feita para quando o S era igual a D. O que acontece se eu faço S igual a D? Tá? Então, para S igual a D, se eu calcular F de alfa vezes F estrela de alfa sobre alfa na D, ó, isso é o quê? Isso é F de alfa. Tá? Isso daqui vai ser igual a... Quem F é D? Oi? O D vai ser quem? É o grau do polinômio. Ok. Tá? Desculpa, porque como eu leio, f de x está sobre fq e o grau do f é d. Tá? É isso. Então, o recíproco é o quê? É fazer alfa na d vezes f de alfa. Desculpa, f de 1 sobre alfa, né? Então, esse alfa na d aqui, ele tá para a gente simplificar. Então, o que eu tenho aqui é f de alfa, e agora vem a coisa interessante. O alfa está em mid Q mais 1. Se alfa está em mid Q mais 1, alfa na Q mais 1 é 1. Então, significa que 1 sobre alfa é alfa na Q. Isso aqui, na verdade, é f de alfa na Q. Mas como como f é um polinômio sobre fq, esse q aqui é igual a eu fazer f de alfa vezes f de alfa na Q. E, portanto, isso aqui é igual a f de alfa na Q mais 1. Então, o alfa é um cara que, em geral, ele está em fq quadrado. Mas quando eu calculo esse cara daqui em alfa, eu obtenho um elemento que está em fq estrela. Tá? Então, em particular, se eu tomar, por exemplo, se o M divide Q mais 1,
tá? Como isso aqui está caindo em FQ estrela, eu já garanto que vão existir, né, M betas que estão em FQ quadrado, tal que beta na M é o F de alfa. Aqui é mais um. Para esse caso. E tem ainda, no caso 1, tem mais uma coisa especial. Então, isso é uma coisa especial, primeiro, para os caras de mid Q mais 1. A gente lembra que mid Q mais 1 tem pouca interseção com FQ quadrado. Então, também eu posso olhar para os caras de FQ quadrado, né? Se o alfa está em FQ quadrado, desculpa, se o alfa está em FQ, né? E, de novo, ele não é raiz aqui desse cara, né? Então, claro, o alfa já está em FQ, meu polinômio tem coeficientes em FQ, então isso aqui está sempre em FQ também. E pelo mesmo motivo anterior, né, se M divide Q mais 1, eu vou ter de novo M betas em FQ quadrado, tal que o beta na M dá esse valor aqui. Eu coloquei desculpa, tá? Aqui era o asterisco, né? Eu botei no lugar errado. Era o recíproco. Então, por exemplo, o que está acontecendo para essa curva 1, né? A minha curva 1 era essa, né? Era a curva, digamos que eu estou no caso em que o M divide Q mais 1, aí eu estou com essa aqui. E a gente acabou de verificar é que o número de pontos racionais dessa curva sobre FQ quadrado, né? Ele é pelo menos quem? Para cada cara que está em Q mais 1 aqui, eu tenho M pontos. Para cada cara de FQ, eu também tenho M pontos. Então, eu vou ter M vezes, tenho pelo menos M vezes Q mais 1, mais Q menos 1. E o que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar o número de raízes do F em FQ quadrado. Mas, assim, o que a gente tem que levar em conta aqui, na verdade, isso aqui já é um número pequeno, se o teu F não tiver grau muito grande. Então, aqui é que vem a ordem de grandeza, né? É pelo menos M vezes alguma coisa que depende de 2Q. Então, eu consigo que o número de pontos racionais é pelo menos, tá? M vezes 2Q. E vai ter alguma coisa aqui que a gente consegue calcular no artigo com mais propriedade, tá? E nota que, bom, e a gente calcula também o gênero dessa curva, mas o gênero dessa curva, digamos assim, se esse polinômio aqui for separável, tá? O gênero dessa curva vai ser, o F tem grau D, então isso aqui tem grau. Bom, o gênero a gente calcula no artigo também, não vou dizer o gênero aqui, porque eu vou dizer o gênero errado. Mas o que acontece é que a gente tem muitos pontos racionais. Então, se você fizer F de grau pequeno, você espera encontrar curvas com muitos pontos racionais. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o teorema que a gente tem. Tá? Então, teorema para o caso 1 de curva, tá? Então, diz o seguinte, você começa com um polinômio em FQ de x, separável. Você pede que o MDC entre F e o seu recíproco seja 1. Tá? E você vai olhar para a curva que é y na M, então, nesse caso. Agora eu deixo o S variar, sem qualquer coisa. Então, a gente, bom, tem o gênero da curva, tá? Então, a gente tem, o gênero dessa curva vai ser... o M aqui também, o M, como eu estou procurando pontos em FQ quadrado, ele vai ser um divisor de Q quadrado menos 1. Então, o gênero dessa curva, ele é
2 vezes o m vezes d menos 2 vezes d menos 1. Então, aqui o grau do f era d. Menos o MDC entre MS, menos o MDC entre M2D menos S sobre 2. E no caso em que a gente pede que o polinômio f não tenha raízes limite Q mais 1, eu vou colocar só essa aqui para não ter que escrever tudo, tá? Caso que acontece isso e eu faço S igual a D, eu consigo que o número de pontos racionais dessa curva ele é pelo menos 2m vezes Q menos 1 menos o número de zeros do f. Ainda vai aparecer isso sobre fq quadrado. Desculpa, o número dos zeros do f não em fq quadrado, o número de zeros do f em fq estrela. Mais 2 vezes o número de zeros do f em fq quadrado. Em muitas curvas que a gente tem no trabalho, a gente tem um número exato, tá, de pontos racionais. Aqui eu estou dando só uma cota. Tá? Então, e agora sim, como a gente está em 2020, né? Aí foi um trabalho até do Rohit, Gupta e do Eric, né? Que eles fizeram um programa para rodar, para fazer search de curvas para certos polinômios f de x de grau pequeno. Tá? Então, eu gostaria só de aqui dar exemplo, por exemplo, em particular, tá? A gente teve uma família de curvas com muitos pontos racionais. Do seguinte tipo, eu vou apresentar uma família aqui, tá? Então, para Q é ímpar, você toma B, um elemento não nulo de FQ, tal que B ao quadrado não é 1, tá? E considera essa curva aqui. Então, B ao quadrado não é 1, tá? Bom, aqui eu tenho mais 1, talvez fosse menos 1, justamente para esse cara não dar 0. Agora, não sei, porque eu posso ter copiado errado, tá? Então, talvez... Agora estou um pouquinho em dúvida aqui nesse sinal. Ou aqui era menos 1. Um dos dois. Então, considera essa curva sobre FQ quadrado. Então, a gente obteve... Bom, caso você tenha a curva explícita, a gente tem o gênero dessa curva é simplesmente 2 vezes Q menos 1. E o número de pontos racionais dessa curva a gente obtém também, que ele é 4Q vezes Q menos 1. Tá? Então, você vê que o número de pontos racionais é da ordem de Q quadrado, o gênero é Q, e isso aqui vai dar exemplo de... essas curvas, desculpa, essa família de curvas sempre tem muitos pontos racionais, se a gente usar aquela cota que eu falei lá no começo da apresentação sobre o que era uma curva com muitos pontos racionais. Tá bom? Então, a gente tem também, então, para eu terminar, tá? Por exemplo, aqui, exemplo, apareceram também de curvas maximais. Então, você vai ter, de novo, Q ímpar, característica ímpar. Eu preciso que 4D divida Q ao quadrado menos 1. P, que está em FQ. É mais ou menos aquela anterior, só que agora eu peço que B ao quadrado seja 1. Eu acho que lá em cima, eu acho que era B ao quadrado menos 1 mesmo. Tá? E essa curva aqui
observa que o B é 1 ou menos 1, tá? Então, essa curva aqui é maximal. Ela é maximal, com a condição é que o MDC entre D e Q mais 1 sobre 2, mais o MDC entre D e Q menos 1 sobre 2, seja igual a D mais 1. E tem outros exemplos também lá de curvas maximais. Então, gente, não quero me alongar mais, tá? Mas, assim, tem também, digamos assim, tem essa razão aqui intuitiva de por que considerar essas curvas também, tá? Fazendo esse quociente, que ela vai levar um conjunto grande também, elementos de Q mais 1, em alguma coisa que você consegue fazer, mas eu não dá tempo mais para justificar isso, tá? Então, e outra coisa que a gente considerou além dessas famílias, produto fibrado dessas famílias. Tá? E aí, você consegue, é claro, para fazer as contas todas e checar se tem muitos pontos, ideal você usar algum programa, tá? Então, a gente usou Magma para esse trabalho. Então, gente, bom, tá? Obrigada. Espero que tenha dado para acompanhar aí, que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, eu vou... Muito obrigado, Luciane. Vamos a agradecer. Estou tentando parar de compartilhar. Está compartilhando ainda? Tá, né? Não pode deixar compartilhado, porque vai que alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, um comentário? Minha gata está miando aqui, gente. Espero que vocês não ouçam. Não. Tá. Algum comentário? Então, deixa eu fazer um comentário. Então, Claro. qual é o meu comentário? O meu comentário é que todas as curvas que a gente obteve com muitos pontos racionais ou maximais, elas são sobre FQ quadrado. Tem uma maneira fácil de tentar construir sobre FQ ao cubo, por exemplo. Curvas com muitos pontos racionais. Só que todas as que a gente construiu, o grau era muito grande da curva, e então não conseguiu nenhum exemplo de muitos pontos racionais. Então, a pergunta é, usando o problema recíproco, você consegue adaptar ou sugerir algum método para obter curvas com muitos pontos racionais que funcionam sobre FQ na N para N ímpar? Porque a gente tentou, mas não conseguiu nada. Mas, às vezes, é só uma questão de ter uma boa ideia aí, tá bom? Obrigado. Algum comentário? Eu tenho só uma dúvida no seu último slide, na sua última folha. Você escreveu B quadrado igual a 1, mas não tinha B na equação? Tem, peraí. Essa aqui? Sim. Desculpa. Não, porque aqui era B, não era 1. Pronto. Ok. É que eu acho que quando eu falei que o B era 1 ou menos 1, e quando eu falei, eu botei o 1. Entendi. Não, ali é B. Tanto faz mais 1 ou menos 1. Ok. Tá? Nota uma coisa, olha só para você ver. Esse cara daqui, na verdade, ele é simplesmente x na D se o B for 1 sobre x na D. Isso aqui é uma coisa que manda, de novo, FQ quadrado para FQ, né? Tá? Mas também isso não foi explorado, mas eu estou só dando ideia, uma ideia aí. Isso é algo que faz isso também. É muito interessante, sim. Algum outro comentário? Então, vamos agradecer novamente a Luciane, tá bom? Muito obrigado, Luciane. Alonso teve que sair às 3h30, ele pediu para se desculpar. Não, tudo bem, tudo bem. Tá certo. Obrigada a vocês, tá bom?
Muito obrigado. Eu vou parar a gravação aqui.